A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas. Atuo há mais de 20 anos na área do Ministério Infantil. Hoje sou especialista no treinamento e capacitação de professores e mestres no Ministério Infantil. E esse é o nosso curso sobre o culto infantil impactante. Já falamos na aula de número 1 sobre a objetividade do culto infantil. Falamos na aula de número 2 sobre a comunicação, o quanto ela é importante no culto infantil. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o segredo de uma boa programação para um culto infantil impactante. Então nós vamos conversar um pouquinho para você sobre a programação do culto infantil, o quanto isso é importante, uma boa programação para o culto infantil. Nos meus mais de 20 anos de ministério infantil, se você me perguntar, um dos grandes problemas dentro do culto infantil é a falta de organização de uma boa programação. Então, essa aula vai te ajudar bastante sobre o segredo de uma boa programação para um culto infantil impactante. Lembrando sempre, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. No final dessa aula, deixe o teu comentário se gostou ou não gostou da aula, o quanto essa aula foi importante para você. E o mais importante fale para outros sobre este curso, divulgue o nosso trabalho. Tudo isso é muito importante para tornar o Centro de Treinamento Barak mais relevante e alcançarmos outras vidas abençoando. Quando eu falo de programação do culto infantil, infelizmente nós vemos que muitas vezes o culto infantil é feito sem um planejamento prévio. Muitas vezes não foi planejado nada daquilo que se aconteceu durante o culto infantil. Essa falta de planejamento, nós observamos muitas vezes uma grande ociosidade entre uma atividade ou outra. Nós vemos a falta de harmonia, de organização do tema do culto com aquilo que vai ser proposto para ensinar, com os louvores, com as outras atividades. E nós vemos muito claramente que faltou o planejamento, faltou uma boa programação para envolver as crianças e fazer daquele culto infantil algo impactante, algo transformador para a vida da criança. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o segredo de uma boa programação para um culto infantil impactante. Então, se você quer impactar a vida das tuas crianças, o segredo para começar a fazer do teu culto infantil diferente começa com o planejamento. Pastor, o que é uma programação de um culto infantil? A programação de um culto infantil, então nós vamos entender que é todas as atividades que são feitas dentro do culto infantil. Então, quando eu chamo de programação de um culto infantil, são todas as atividades que serão realizadas durante o momento do culto infantil. Que atividades são essas? As atividades de um culto infantil que vão ser realizadas são oração. Então é muito importante ter oração dentro do culto infantil. A oração ela pode ser dirigida, você fala e as crianças repetem. Se são crianças maiores que já sabem orar, você pode dar liberdade para uma das crianças fazer essa oração ou você mesmo fazer essa oração. Então a oração é muito importante dentro do culto infantil, ela faz parte das atividades do culto infantil. Então eu devo ter programado dentro do meu culto, na minha programação, momentos de oração, momentos de intercessão. O que é intercessão? Orar uns pelos outros. Muitas vezes a criança dentro do culto infantil, ela está aflita, ela está angustiada e ela está precisando de um momento a sós de oração. Então, normalmente, dentro do culto infantil na igreja da criança, nós temos momentos de oração e intercessão pelas crianças que vamos orar individualmente para essas crianças. Então, você vai ter oração. Outra coisa que faz parte da programação das atividades do culto infantil são os louvores. Então a música ela é muito importante dentro do culto infantil. Esses louvores podem ser louvores coletivos ou congregacionais, onde todas as crianças vão cantar. Podem ser também louvores individual, onde uma das crianças vai receber oportunidade de fazer o seu momento de louvor e adoração a Deus através do cântico. Lembrando sempre que as músicas para o culto infantil devem ser músicas conhecidas. Então tome cuidado com isso. Muitas coisas coloca-se música que as crianças não conhecem e cobramos deles. Vocês não cantaram, vocês não participaram. Pastor, mas eu devo sempre ser as mesmas músicas? Não.
tipo, se você vai fazer 5 músicas, coloca 4 conhecidas e uma desconhecida e vai repetindo até que as crianças aprendam a letra. Outra coisa importante, providenciar letra para as crianças no momento da adoração é muito importante. Talvez usar o data show para colocar a letra. Ah, pastor, na minha igreja não tem data show, na minha também não tem. Nós usamos uma TV de 32 polegadas ligada ao notebook para transmitir a letra do louvor para as crianças. Você pode imprimir, pode fazer cartazes, mas é muito importante no momento do louvor que as crianças tenham acesso à letra das músicas que vão ser cantadas. Então eu posso fazer momentos de oração, posso ter momentos de adoração com louvor, posso ter ministração. Então é muito importante dentro do culto infantil um momento para pregar a palavra de Deus, ministrar a vida das crianças através do ensino bíblico da palavra de Deus. Então eu preciso ter um momento de ministração. Outra coisa importante, atividades de reforço do aprendizado. Então eu preciso reforçar aquilo que foi ensinado, talvez através de uma atividade lúdica, talvez através de perguntas e respostas, mas eu preciso que as crianças tenham esse momento para que eu avalie se elas realmente aprenderam a lição e se realmente elas têm alguma dúvida. Então esse momento de reforço do aprendizado. E outra coisa, oportunidade dentro do culto de exercício dos dons e talentos das crianças. Infelizmente, dentro do ministério infantil a gente pensa assim, criança não sabe fazer, eu faço o culto, então eu participo, faço tudo e as crianças estão ali como meros telespectadores. Eu preciso entender que crianças, elas têm vontade de ajudar, elas têm dons e talentos que precisam ser trabalhados e desenvolvidos, e nenhum outro momento tão importante para isso como o culto infantil. Então, dê liberdade para as crianças desenvolver os dons e talentos. Ah, pastor, mas eles não sabem fazer. Coloque alguém auxiliando, mas dê liberdade de trabalharem na recepção, de fazer um momento da adoração, muitas vezes de dirigir o culto. Você sabia que uma criança, um pré-adolescente pode dirigir todo o culto infantil? Então eu preciso usar o culto infantil e dar momentos e oportunidades para que as crianças desenvolvam seus dons e talentos. Então isso é muito importante. Então eu preciso ter uma programação, as atividades que serão feitas dentro do culto, preciso ter nessas atividades momentos de oração, momentos de louvor, momentos de pregação da palavra, momentos de atividades de reforço e momentos muito importantes que as crianças possam exercer seus dons e talentos dentro daquele momento de culto. Então, tudo isso é muito importante. Outra coisa importante, ter um cronograma do tempo. Muitos cultos infantil, às vezes, são mal gerenciado o tempo. Então, às vezes, você vai em cultos que demora muito tempo, as crianças se cansam, se tornam enfadonhos. Então, tenha o controle do tempo. E como é que eu faço isso? Organizando um cronograma das atividades. Quanto tempo vai ser gasto no louvor, quanto tempo vai ser gasto na memorização do versículo, quanto tempo o palestrante que vai pregar vai ter para pregar a palavra, quanto tempo eu vou ter para momento de oração e intercessão. Então eu vou organizar esse tempo para que meu culto seja organizado. Então tudo isso é muito importante. Lembrando sempre o princípio bíblico para o culto, não tanto seja de criança como de adulto, tudo com ordem e decência. Então, tudo organizado e planejado, isso vai ser muito importante para você. Então, já aprendemos o que é a programação de um culto e os elementos que fazem parte dessa programação. Pastor, por que isso é importante? Por que essa programação é importante? Qual vai ser os benefícios e como fazer uma programação impactante para minhas crianças? Então nós vamos conversar agora sobre algo importante, alguns elementos que devem fazer parte da programação do culto infantil para tornar essa programação atraente, impactante para a vida das crianças. Então uma boa programação de um culto infantil, ela tem, primeiro, promove interação e participação das crianças. Então, uma boa programação de um culto infantil, ela vai promover interação e participação das crianças. Então, você vai trazer ferramentas, vai trazer estratégias que vão fazer as tuas crianças participarem e interagir no momento do culto. Então, dentro do culto infantil, não dá certo fazer um culto, olha, as crianças vão me ouvir, eu vou falar,
você vai ter dificuldade nesse culto. Mas promova dentro da tua programação um momento de interação e participação da criança. Uma boa programação no culto infantil, ela vai ter também, vai ajudar na comunicação daquilo que vai ser ensinado para a criança. Então, uma boa programação, ela vai facilitar a comunicação da verdade bíblica com a criança. Como isso acontece, pastor? Quando eu coloco em harmonia, então a decoração ela está em harmonia com o louvor, que vai estar em harmonia com a pregação, que vai estar em harmonia com o tema proposto para aquele culto. Então, tudo dentro do culto infantil deve se comunicar, deve falar um com o outro. Então, um combina com o outro, que combina com o outro, e a criança vai sendo ministrada, seja pela pregação, seja pelos recursos visuais da decoração, seja por um momento de louvor. Então, ela vai facilitar uma programação boa no culto infantil, vai facilitar na comunicação. Outra coisa, vai promover nas crianças momentos de crescimento espiritual. Então, vai ajudar no crescimento espiritual da criança. Pastor, como é que eu sei se as minhas crianças estão crescendo, sendo ministradas dentro do culto infantil? Mudança de comportamento. Quando você começa a observar que as crianças começam a mudar o comportamento, começam a mudar as suas atitudes, você vai entender que elas estão sendo ministradas através do culto infantil. Ou uma boa programação do culto infantil deve trazer para o culto infantil uma atmosfera de adoração. A criança precisa entender que ela está naquele momento, no momento de adoração a Deus, no encontro real e verdadeiro com Deus. Então, a atmosfera do culto infantil deve levar a criança a essa verdadeira adoração. Infelizmente, falta de uma boa programação, o culto é desorganizado e as crianças acham que estão em qualquer outro momento, menos no encontro com Deus. Então, o culto infantil, uma boa programação deve promover para as crianças um momento de adoração, um momento de encontro real e verdadeiro, pessoal com Deus, a criança e Deus naquele momento do culto. E deve incentivar, uma boa programação deve incentivar o exercício dos dons e talentos individuais. Nós precisamos entender que criança não é discípulo em espera. Criança é discípulo em treinamento, então eu preciso ajudá-las a desenvolver seus dons e talentos para que elas possam realmente fazer toda a diferença no culto infantil, num culto infantil impactante. Pastor, como é que eu faço para que a minha programação realmente supra esses pontos? Como é que eu faço para impactar minhas crianças com uma boa programação no culto infantil? Primeira dica, faça o planejamento das atividades. O culto infantil deve começar lá na tua casa, no seu momento de planejamento. Tudo aquilo que vai acontecer no culto infantil deve estar dentro da programação e do planejamento. Certa vez eu fui num culto infantil que demorou muito e passou muito tempo, e o tempo da pregação ele foi se diminuindo, e quando chegou no momento de eu pregar, a líder me disse assim: tem mais uma criança que quer cantar, e a gente não pode dizer não para essa criança. E eu olhei para ela com todo carinho e disse: você está errada. Eu posso dizer não para essa criança. Eu preciso mostrar para ela que existe uma programação, existe uma ordem dentro do culto e precisa ser respeitada. Então eu preciso trabalhar com isso, com algo programado, com algo planejado. Não dá para o culto infantil ser feito no improviso. Não dá para o culto infantil, deu na cabeça, a criança vai cantar, eu acho que alguém vai ler, eu não sei quem vai ler o versículo, eu não sei quem vai cantar, não sei quem vai orar. Não dá para fazer culto infantil sem uma boa programação. Você precisa parar, programar o teu culto infantil. Lembre-se de uma coisa, você está fazendo para Deus, e para Deus o melhor. Tudo com ordem e decência. Então, primeira coisa para você ter uma boa programação é planejamento. Se planejar para o culto infantil. Segunda coisa, tire todas as distrações. Então, dentro do culto infantil pode ter coisas que vão roubar a atenção da criança. De repente, o teu culto infantil é feito, nós temos uma igreja que eu estou trabalhando com eles, tem um playground, tem um lugar com brinquedo para as crianças. E eu disse para o pastor daquela igreja: cubra isso. Compra um pano, cubra isso daí. Por quê? Porque isso vai roubar a atenção da criança.
Uma vez nós estávamos num lugar e as crianças estavam sentadas, todos voltados para uma janela, e no corredor da igreja havia muito movimento para ir no banheiro e tomar água. Então essas coisas roubam a atenção da criança. Hoje em dia, celulares, muitas vezes o celular ele vai vibrar, está com um joguinho com a criança. Então coloca lá nas regras, olha aqui, celular desligado, na caixinha de celular, no final a gente devolve. Então toda distração dentro do culto infantil deve ser tirada. Outra coisa, trazer uma música adequada às crianças. Então a música deve ser uma música que fale ao coração da criança, uma música que a criança gosta, uma música que é conhecida para as crianças. Então eu preciso ter músicas adequadas. Há um grande questionamento, só música infantil? Muitas vezes a música infantil não tem uma letra edificante. Eu preciso entender, de repente uma música infantil bem animada, ela é boa para um trabalho de evangelização na rua, para um culto de crianças que não são da igreja, mas não são boas para o culto infantil. Então eu preciso tomar muito cuidado com a qualidade da música ofertada às crianças. Essa música tem de ser algo espiritual, que traga um ensinamento, deve estar acompanhada de letra que deve mover o coração da criança. Então, música adequada é muito importante. Outra coisa, trazer ministrações da palavra de Deus na linguagem, no formato infantil. Eu já fui em muitos cultos infantis que quando vamos ouvir o pregador, aquela pessoa está ministrando para os adultos e esquece que foi chamado para ministrar para as crianças. Então você, meu irmão, você, minha irmã, traga ministros de crianças para pregar para suas crianças. Convide pessoas que conheçam a maneira da linguagem da criança, que vão trazer uma programação adequada. Pastor, mas dentro da minha igreja não tem. Prepare pessoas para fazer isso, mas a administração deve ser na linguagem adequada da criança. Outra coisa importante, prepare o espaço do culto. Então, nem que seja um pequeno cartaz na parede, um pequeno enfeite, mas as crianças precisam entender que aquele espaço foi preparado para um momento de adoração e essa preparação do espaço pode ajudar no reforço daquilo que vai ser ensinado às crianças. Então, isso é importante. Outra coisa importante, utilize a linguagem visual. Então faça cartazes, coloque figuras, coloque palavras, mas enriqueça o ambiente do culto infantil com a linguagem visual. Isso é muito importante para as suas crianças. E por fim, incentive a experiência da criança com Deus, que ela venha ter uma experiência pessoal e verdadeira com Deus. Lembre-se sempre, crianças são almas para ser alcançadas para Jesus. Elas precisam ter um encontro real e verdadeiro com Deus. E o culto infantil é um momento para que elas tenham a sua experiência individual com Deus. Então, tudo isso é muito importante. Se você está gostando do curso, quer se aprofundar no curso, no final desse curso de especialização na organização do culto infantil envolvente, quer aprender a organizar cultos infantis dentro da tua igreja, que vai transformar, impactar a vida das crianças, não fique fora desse curso. Vai estar num preço promocional pela metade do preço para você. As vagas vão ser limitadas, mas nós queremos você nessa turma e vai abençoar muito o teu conhecimento. Se você quer mais informação, WhatsApp 19 98235 2607. Pastor, eu quero saber mais sobre o curso de especialização. E nós vamos passar para você todo o detalhe. Papel, caneta na mão, senha de número 3. Lembrando, senha 2, 3 e 4 só no final do curso. Então, só no final do curso, senha 2, 3 e 4 para receber o certificado. Senha de número 3. Sem organização no culto infantil, não há edificação. Senha de número 3. Sem organização no culto infantil, não há edificação. Senha de número 3. Sem organização no culto infantil, não há edificação. Faça agora o teu comentário, diga o quanto essa aula trouxe conhecimento novo para você. Aqui do lado vai estar aparecendo o logo do Centro de Treinamento Barak. Clica nele, se inscreve no canal, assista o vídeo sugerido para você e torne o nosso canal relevante. Toda dúvida, WhatsApp 19 98235 2607. Centro de Treinamento Barak, abençoando a sua vida com conhecimento. Fique na paz do Senhor. Amém.